Olá, meus amigos que estão acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, e dentro de instantes os senhores irão acompanhar a 39ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. Na ordem do dia, um projeto de lei em segunda discussão. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O único item da pauta é o projeto de lei de número 82/2023, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que cria a unidade de conservação Parque Natural e o Parque Urbano Municipal Cotia-Pará, e da outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 27 de julho de 2023 e está em segunda discussão. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook, no YouTube, ou então sintonizando o canal 48.2 digital, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Até já! Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Tinho a assumir a vice-presidência. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura de requerimento de que versa sobre prorrogação de comissões especiais de vereadores. Tendo em vista o vencimento do prazo da Comissão Especial de Vereadores, nomeada pela Resolução 3042/2023, para efetuar gestões com órgãos e setores de âmbito federal, estadual e municipal, visando a integração da malha ferroviária utilizando vagão de trem passageiro, instalação de VLT, veículo leve sobre trilho, BRT, transporte rápido de ônibus, e através de transporte hidroviário entre as cidades de Cubatão, Santos e São Vicente. Sem que os objetivos da mesma tenham sido plenamente alcançados, é que requeiro, observadas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, a prorrogação por mais 60 dias da presente Comissão Especial de Vereadores. Sala Dona Helena Melete Cunha, 7 de novembro de 2023, Rodrigo Ramos Soares, vereador. Conforme disposto no inciso 8º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão e declaração de voto. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Rodrigo Ramos Soares, Rodrigo Alemão. Estudos para a remoção de árvores de grande porte localizada em frente ao número 685, na rua 7 de setembro, na Vila Nova. Reparos na iluminação pública da Henri Borden, próximo ao número 935, no Santa Rosa. Reparos na iluminação pública na Maria Graziella, no Jardim Casqueiro. Reparos na iluminação pública na rua Salgado Filho, em frente ao 96, no Costa e Silva. E reparo na iluminação pública na rua Serafim Simões, no Vale Verde. Encaminha-se. Do vereador José Afonso Afonsinho. Reparo manutenção na calçada da Praça Getúlio Vargas com a rua Ana Dias. Reparo manutenção dos brinquedos de madeira localizados na Praça da Vila São José. Reparo manutenção das tampas do canal localizado na Avenida Bandeirantes em toda a sua extensão, que se encontram em desnível, localizada na Vila São José. Substituição das traves do campo de futebol do Vale Verde. Troca da iluminação da rua Marion Ferreira, na altura do 25, no Bolsão 9. E instalação de uma praça na esquina da rua Adelino Duarte com a rua Valdemar Luiz Martins, no São Francisco. Encaminha-se. Do vereador Joemerson Alves de Souza, Kleber do Cavaco. Solicitar a Expresso Fênix Viação que implante sentido duplo de giro, horário e anti-horário nas catracas dos ônibus municipais. Eliminação do buraco na calçada localizada na Fernando Costa, esquina com a Joaquim Miguel Couto, ao lado da borracharia FG, na Vila Paulista.
Substituição da tampa e limpeza de bueiro localizado na Maria Cristina, em frente ao 94, no Jardim Casqueiro. Eliminação de buraco na Rua São Paulo, nas imediações do número 251, e solicitar à concessionária Ecovias a reabertura, que era temporária para acesso à rodovia Anchieta, e permanente do acesso da Marginal Sul após o quilômetro 62 para a rodovia Anchieta, sentido Santos, nas proximidades do bairro Jardim São Manuel, devido aos constantes congestionamentos causados pelos caminhões que aguardam o desembarque no Porto de Santos, pois este trânsito está causando prejuízos e transtornos aos moradores do Jardim Casqueiro, pois não conseguem ir para Santos sem utilizar a via marginal. Encaminha-se. Do vereador Alessandro Donizete de Oliveira, Alessandro Oliveira. Reforço na segurança dos próprios municipais, principalmente no período noturno, roçagem de vegetação e limpeza nas ruas do conjunto Rubens Lara, poda de árvore da rua Dom Pedro II, próximo aos números 107 e 548, e Idílio José Soares, em frente ao 516, na Vila Nova. Poda de árvores da rua Dom Pedro II, próximo aos números 107 e 548, e Idílio José Soares, em frente ao 516, na Vila Nova. Reforço na pintura das faixas de pedestres, na Vila Nova. Reforço na pintura da lombada em frente ao número 548, da rua 1º de Maio, na Vila Nova. Manutenção do leito carroçável na Avenida Nossa Senhora da Lapa, esquina com a 9 de abril, em frente ao mini-mercado Bom Sucesso. Mutirão de manutenção geral na infraestrutura do bairro Cota 200 para recuperar a iluminação pública do bairro, roçagem de vegetação alta, recuperação do leito carroçável e etc. Suspensão da taxa de iluminação pública até que o município ofereça plenamente o serviço de iluminação em todas as vias do município e cobrança junto à Sabesp para que realize a recomposição do asfalto em trecho da Avenida Brasil, no Casqueiro, danificado por obras da concessionária. Encaminha-se. Do vereador Roniele Martins da Silva, Rony do Bar. Criação de uma unidade do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, no bairro Cota, possibilitando o atendimento de pessoas que estão em bairros mais distantes do centro, como Pilões e Água Fria, e substituição das placas do portal da cidade, que se encontram na entrada da Avenida 9 de Abril e na entrada da Avenida Joaquim Miguel Couto, pois encontram-se deterioradas. Encaminha-se. Esta presidência gostaria da colaboração de todos para que pudéssemos ter um entendimento melhor da leitura do documento, das indicações dos vereadores. Com a palavra, a vereadora Jaque Barbosa. Do vereador Sérgio Augusto de Santana, Sérgio Calçados. Troca de lâmpadas queimadas por lâmpadas de LED na Avenida Henri Borden, em frente ao número 935, no Jardim 31 de Março. Manutenção asfáltica, fundamentos de via na rua Padre Bartolomeu de Guzmão, próximo ao número 275. Troque ou manutenção da Boca de Lobo no pátio da Escola Parque dos Sonhos, no Bolsão 9. Encaminha-se. Do vereador Anderson Delana Andrade, Anderson Delana. Indicar a CMT para providenciar a sinalização de trânsito, emplacamento e de solo, indicando carga e descarga de frente ao número 466 da Avenida Joaquim Miguel Couto. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura de moção de autoria do vereador Alan Matias, subscrita pelos demais vereadores dessa casa. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cubatão realizou nos dias 1, 2, 3 e 4 de novembro do corrente ano um dos maiores eventos religiosos já realizado na cidade de Cubatão, o Congresso Unificado 2023, sob o tema Ele Vem. Nesse conclave, reuniram-se em cada dia do evento aproximadamente 6.000 pessoas que, com muita alegria e fervor, louvaram a Deus, proclamando a volta de Jesus. Esteve participando como convidados especiais os cantores Emerson Pedrosa, da cidade de Campinas, pastor Ítalo Ribeiro, de São Paulo, Eula Cristina, de Recife, e o cantor Alain Moraes, do Rio de Janeiro. Também abrilhantaram o evento como preletores da Palavra de Deus, os pastores Ângelo Galvão, de Mojimirim, pastor Rodrigo Nascimento de Santos, Isabela Garcia, de São Paulo, e pastor Douglas Fernandes, de Curitiba. Na ocasião, também ocorreram a participação dos corais formados pelos departamentos da AD Cubatão, a saber, o CADEC, União das Crianças, o ADADEC, União dos Adolescentes, o MADEC, União de Mocidade, o FADEC, União Feminina, e Unimadec, União Masculina, todas as Assembleias de Deus de Cubatão.
Várias autoridades do município também participaram dessa efeméride, com destaque para o senhor prefeito municipal, senhor Ademário da Silva Oliveira, do vice-prefeito, senhor Ivan Ildebrando, dos vereadores Alain Matias, Alessandro Donizete de Oliveira e Rodrigo Ramos Soares. Verdadeiramente um marco para a cidade de Cubatão, quando milhares de pessoas oriundas de outras regiões do estado de São Paulo e do Brasil indiretamente impactaram positivamente no turismo, comércio e hotelaria de Cubatão. Assim, submetemos à apreciação do plenário, na forma regimental, a presente moção de aplauso à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cubatão, na pessoa de seu presidente, o pastor Carlos Roberto Silva e sua esposa, Sara Virgínia Silva e Silva. Após aprovada, que sejam encaminhadas cópias desta moção de aplauso ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, à ASIC, Associação Comercial e Industrial de Cubatão, a Unipec, União de Pastores Evangélicos de Cubatão, a imprensa escrita e falada de nossa cidade e, em especial, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cubatão. Sala Dona Helena Marete Cunha, 7 de novembro de 2023, Alain Barbosa Matias, vereador, PSDB. Conforme disposto no artigo 140 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação, com a palavra o vereador Alain Matias. Senhor presidente, nobres pares, primeiramente agradecer a todos os vereadores pela subscrição na presente propositura, agradecer aos vereadores que participaram, aqueles que não participaram, mas mandaram seus representantes. O presidente desta casa fez questão de enviar representantes da Câmara Municipal, e parabenizar a Assembleia de Deus do Ministério de Cubatão, pois estamos diante de um dos maiores eventos da nossa cidade, que se tornará corriqueiro a partir do ano que vem, o Congresso Unificado da AD Cubatão, sob a responsabilidade e coordenação do pastor Carlos Roberto Silva, sua esposa, a irmã Sara Virgínia. Foram reunidos ali cerca de 6 a 7 mil pessoas durante 4 dias consecutivos, dia 1, 2, 3 e 4, sob o tema Ele Vem, um congresso unificado, onde diversas pessoas puderam participar, movimentando o comércio da cidade, a hotelaria, os restaurantes, enfim, tudo aquilo que gira em torno da nossa cidade, com essas pessoas que vieram participar deste grande evento. Parabenizar todos que estiveram envolvidos direto e indiretamente, os grupos musicais, as pessoas que participaram da segurança do evento, da estrutura, as pessoas que ficam nos bastidores. Foram mais de 600 pessoas diretamente ligadas na organização de um evento desta envergadura. Não é fácil poder arregimentar todo esse tipo de pessoa. Governo municipal, que teve uma parcela importante, também cedendo espaço, Secretaria de Manutenção, o Eduardo, que contribuiu bastante. Tivemos, inclusive, eventos da natureza aí durante esses dias, ventos fortes, chuvas, mas graças a Deus nada disso pôde impedir o brilhantismo do evento. Então, parabenizar a todos que estiveram envolvidos e que a nossa cidade precisa cada vez mais de eventos abençoados como esse. E eu creio que a partir de eventos da área espiritual como essa, isso acaba refletindo no dia a dia da nossa cidade. Então, parabéns a AD Cubatão, pastor Carlos, a todos os supervisores, pastores que puderam participar desse evento, e agradecer novamente aos nobres pares que aceitaram o convite e estiveram presentes lá conosco. Por enquanto é só, senhor presidente. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora, desde já adianto meu voto favorável à apresentação do vereador Alain Matias sobre a moção de aplauso merecidamente. Eu tive a oportunidade, vereador Alain Matias, assim como o senhor, o vereador Rodrigo também esteve conosco em um dos dias, e na leitura da moção, o que me chamou a atenção foi a questão que você coloca, impactante. E de fato, realmente, foi impactante demais, né? O senhor só não colocou o culto posterior, que foi o culto de gratidão, de agradecimento a tudo aquilo, né? Eu participo, me envolvo, eu, minha família, o meu
sogro é o vice-presidente desse ministério, Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão, pastor Vitor Roberto. A gente está sempre discutindo sobre a palavra de Deus, o que a igreja possibilita para as pessoas. Mas o que mais me chamou a atenção, não só a organização de todos aqueles que se envolveram, assim, citar nomes, lógico, vai ficar alguém para trás, mas da pessoa, do pastor presidente, Carlos Roberto Silva, sua esposa, os maestros, toda a diretoria, os grupos, né? A orquestra, e todos, sem exceção, aqueles que diretamente ali passaram esses 4 dias trabalhando, foi uma coisa muito bonita, magnífica, que só quem teve a oportunidade de estar ali sabe do que eu estou falando. Mas o que mais me marcou e o que me dá mais esperança, cara, foi de ver tanto jovens como crianças, vereador Rodrigo Alemão, como idosos de 90 e poucos anos, louvando ali o Senhor, cantando, chorando, se emocionando, tendo diversas revelações. E está na minha cabeça muita coisa, como ver uma criança, vereador Anderson Delana, chorar, sentindo a presença de Deus, crianças, que é a nossa esperança. E eu sempre digo isso, cara, porque, trabalho metade da minha vida voltado à prevenção e recuperação de álcool e outras drogas, e a gente sabe da necessidade do envolvimento da criança, do adolescente com a palavra de Deus, cara. Porque eu tenho certeza que quanto mais se envolve, mais conhece a palavra de Deus, a probabilidade de trilhar os caminhos conturbados da vida, destrutivos, é menor. Cara, me dá uma esperança muito grande de ver crianças chorando, sentindo a presença de Deus naquele evento. Então, eu estava até conversando antes de começar com o Roxinho falou que participou anos passados, e que realmente, cara, não tem, só para concluir esse presente, não tem um ser humano nessa terra que não se toca, que não é tocado naquele evento. Parabéns a todos, e espero, e aí eu já me coloco à disposição para estar envolvido e ajudar da forma que posso, para que a gente consiga ter diversos outros para frente, porque uma coisa grandiosa como essa tem que ser bastante valorizado pelo meio político, pelas pessoas da cidade, porque de fato é impactante. Só quem passou aqueles dias ali sabe do que eu estou falando. Parabéns, pastor Carlos Roberto Silva e toda a sua diretoria, e toda a sua igreja, todos os seus membros que participaram desse evento. Parabéns, vereador Lamatias. Continua em votação, com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, vereador Alan Matias, vereador Alessandro Oliveira, que compareceram, e a população em geral, foi ali um ato significativo, um ato muito claro de um Deus vivo que está ao nosso lado o tempo todo, que o tema do congresso foi Ele Vem, e de fato Ele veio, Ele esteve ali o tempo todo, e um dos dias no qual eu participei, sai dali com a certeza de estar renovado na fé, porque foram muitas famílias unidas por várias horas ali, que passou, parece num piscar de olhos, num estralo de dedos, porque demonstrou que existem pessoas de bem unidas, querendo uma cidade melhor, querendo reconstruir a cidade pela sua base, que são as famílias, na fé de um Deus vivo, como eu disse, e que está ao nosso lado, Ele vem ao nosso lado ao tempo todo. Ali nos deu esperança por dias melhores. Pastor Roberto, Carlos Roberto, todo o grupo de pessoas, equipe, demonstraram um acolhimento diferenciado. Você se sente bem, com músicos, com pregadores excelentes, espetaculares. Quem teve a oportunidade de vivenciar aquele momento, tem a certeza que saiu dali melhor. Isso é a certeza que eu tenho na minha vida. Sou cristão, né? Tenho minha fé e a certeza que Deus está ao nosso lado o tempo todo. Nós que às vezes se afastamos dele. Nós que às vezes duvidamos, mas ele nunca duvida de nós. Então que possamos, cada um dentro da sua missão, estar buscando sempre o bem comum. E um momento que vivemos, a nível mundial, muito complicado, onde temos guerras, temos a pandemia ainda assolando aí, né? Famílias, números
crescentes, ou seja, tem muito significado quando tem esse tipo de ato, para que possamos dizer e restabelecer e reafirmar: Deus está ao nosso lado o tempo todo, basta nós queremos, abrimos o coração. E quem saiu dali, repetindo, saiu renovado e com esperança por dias melhores. E sempre digo isso: a mudança que nós queremos começa por nós mesmos, a atitude e por onde vivemos, que é a cidade. Então, Cubatão saiu melhor daquele ato, não tenho dúvida nenhuma. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns, vereador Alan Matias, vereador Alessandro Oliveira, que sabemos também que esteve ali o tempo todo, todos que às vezes não puderam estar ali presencialmente, mas que estavam com a sua fé, sabendo da importância que tem esse magnífico congresso que foi realizado. Tiro o chapéu, de verdade, por tudo que ocorreu, e contem com o nosso mandato, contem com o nosso apoio, contem com o cristão. Essa é a grande importância, porque o mandato é passageiro, mas nós, como cristão, como cidadão, não. Estamos aqui lutando por dias melhores. E esse foi o grande objetivo daquele ato. É só, senhor presidente. Obrigado. Continue em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem do vereador Guilherme do Salão. Pedir 1 minuto de silêncio em fato em relação ao falecimento da dona Jandira Pinheiro, viúva do ex-funcionário da Casa da Câmara, né? Ex-vereador e ex-vice-prefeito aí da cidade. Que seja respeitado o minuto de silêncio e as nossas condolências à família. Questão de ordem do vereador Alexandre Mendes Topete. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alexandre Mendes Topete. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Registrando. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 687/2023, projeto de lei número 82/2023, autoria prefeito municipal. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Cria a unidade de conservação Parque Natural e o Parque Urbano Municipal Cotia-Pará e dá outras providências. Em discussão, em votação, a votação está aberta para os nomes pares. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, ainda não. Desde já adianto o meu voto favorável. Eu vou usar do meu espaço aqui para dividir com vocês tamanha... Me faltam palavras. Tamanho absurdo, né? A gente vive um momento político desastroso aqui na cidade. Por quê? A gente não tem comando, a gente não tem prefeito, a gente tem um inconsequente, um irresponsável, um omisso, um arrogante, um prepotente, tem tudo isso, menos um prefeito. Por que eu estou dizendo isso?
Vocês viram o tamanho da capacidade do Amador, do projeto de prefeito? Primeiro, ele teve a capacidade de dizer que teve, direcionado por um político, ou o próprio político, vereador Rochinho, um insano que adentrou uma escola com uma mochila nas costas, com um pombo em decomposição, abriu a caixa d'água e jogou na caixa d'água um pombo. E a gente, na sessão passada, através de um requerimento, a gente quer que ele prove isso, porque se ele sabe disso, ele está sendo conivente com esse crime. Uma mochila, eu não tenho pombo, porque eu não tenho a mesma pontaria que eu tinha quando eu era garoto, que eu caçava preático, né? Mas eu contratei uma galinha. Esse aqui, eu vou esconder para que a gente não corra nenhum risco de ter alguém direcionado por um político jogar uma galinha, um pombo, um frango, uma ave sequer, numa caixa d'água. E aí ele teve a capacidade, para não ficar, porque ele se supera, de colocar lá, e ele falou que eu sou midiático, quem lembra disso? Um monte de agentes lá da GCM, não entendi aquilo, eu teria vergonha na minha cara, né? Coisa que falta e muito. Porque não tem no dicionário desse povo, ele e o seu secretário fake news, vergonha e brilho na cara. E quem quiser defender ele, fica à vontade nos bastidores aqui. Porque eu sei que tem muito que defende aqui. Mas eu sei por que também defende. Porque tem seus espaços lá. Se ferre a cidade, eu tenho o meu todo mês. A cidade é que se ferre. Vem falar de cidade para mim. E não contente, ele veio falar que por 4 vezes consecutivas, só para concluir, viu, senhor presidente? Adentraram essa escola, e foi o mesmo, amando do mesmo político. Amando do mesmo político que jogou o pombo na caixa d'água. Agora é uma galinha, um frango, sei lá, uma ave piscar. Subiu no poste e cortou o fio da escola, senhor presidente, só para concluir. Ele teve a capacidade de falar também que isso foi direcionado por um político. Se fosse, digamos, tinha um vigilante lá, seu inconsequente, seu irresponsável, seu moleque. Eu chamo de moleque porque é atitude de moleque. Vamos discutir isso. O senhor se defende e eu falo que o senhor é moleque. Toma vergonha na sua cara, moleque. E o seu secretáriozinho fake news, falando que isso é um movimento político. Toma vergonha, rapaz. Você não defende suas crianças e vem lá fazer mediazinha em rede social. Seu bando de porco. A hora de vocês vai chegar, meu irmão. Porque a cidade sabe quem são vocês. Vocês não fazem o seu papel, rapaz. E vem com essa de jogar pra torcida, seu bando de moleque. Continua. Vou parar para não xingar esse povo podre que a gente tem no comando da cidade. E essa Câmara é conivente também. Em votação, eu pediria para que os vereadores utilizassem do seu tempo. É claro que passa um pouco na fala, mas que a gente pudesse ser breve para que possa ser justo com todos aqui no uso da palavra. Continua em votação com a palavra o vereador Rodrigo Ramos Soares, o Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, tragédia anunciada. Lá atrás, no primeiro mandato, o prefeito municipal, junto com a sua equipe, que eu sempre falo que ele não faz as lambanças sozinhos, tem gente do lado, ele anunciou que estaria acabando com a função de vigilantes na cidade e, por uma economia burra, ter somente controlador de acesso. A partir daí, a insegurança tomou conta e agravou nos próprios municipais, em especial nas escolas. Então, trazer a teoria da conspiração pela falta de competência ou incompetência dele e do grupo dele é fácil. Por quê? Se tivéssemos ali, sem dúvida nenhuma, um sistema de monitoramento adequado, tivéssemos ali o seu vigilante, tivéssemos ali a condição da própria comunidade estar participando, tomando conta, não aconteceria esse tipo de situação na cidade de forma reiterada. Daqui a pouco eles vão falar, vereador Alessandro, que fomos nós da oposição que tacamos fogo na mesma Escola Espírito Santo, que está 1 ano e meio aguardando a reforma, com o entulho que estava lá jogado, se não fossem os vídeos que até Vossa Excelência mesmo trouxe a verdade e a transparência, e a partir dali que o Poder Executivo tomou providências. Meu Deus do céu, a que ponto chegamos nessa cidade? Eu tenho falado, é subestimar a inteligência do povo. Subestimar a inteligência do povo. E o povo não é bobo. O povo sabe o que está acontecendo. Não adianta chegar lá
e falar bonitinho, encher de guarda municipal, utilizando até a máquina pública para se autopromover, se sabemos que no dia a dia, ali não tem a mínima condição de ter aula. A ordem que foi dada pela secretária de Educação, que não foi no local, não sei se ela sabe aonde é a Escola do Espírito Santo, era de que, mesmo não tendo a energia elétrica, é para ter aula, é para estar lá a criança dentro, que não tem condições nem de estar ali dentro, porque não tem ventilação nenhuma, os ventiladores, não tem merenda, jogou tudo fora. Então, olha a capacidade que se tem, da incompetência até onde vai, desse grupo que administra a cidade. Então, são por estes motivos e outros, em que nós seguimos outro caminho, porque lá atrás a gente orientou, a gente demonstrou aquilo que nós pensamos de correto para se seguir, mas não adianta, não adianta, é pela cabeça, pelo autoritarismo de em que alguns seguem, não é? O que esperávamos era assumir responsabilidade, erramos sim, faltou a segurança, vamos tomar providências de resolver, e quando o vereador vai lá e aponta que está errado, dá a oportunidade do Poder Executivo de corrigir esse erro. Mas não, trazem o viés político, ou melhor, politiqueiro, que a política séria nessa forma. Então, que possamos refletir muito o que está acontecendo e tomar providências e ter ação concreta para banir, expulsar este grupo de nossa cidade, porque a cidade não é deles, é nossa. Continua em votação com a palavra o vereador Rafael Tucla, na sequência o vereador Sérgio Augusto de Santana, depois o vereador Fábio Alves Moreira. Com a palavra o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, eu perdi a minha fala quando era para falar sobre o Congresso. Vou aproveitar para falar do tema que o Alessandro abordou e depois eu vou falar para enaltecer o seu trabalho, vereador Aula, porque ali realmente Deus esteve presente e fazia tempo que a gente não via um congresso com um tema tão impactante. Ele vem, a mensagem da cruz tem sido esquecida nos altares, a salvação tem sido colocado de lado para pregar prosperidade e outros temas que também são importantes na vida cristã, mas o mais importante é saber da onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E quem sabe para onde quer ir, para um lugar de paz, precisa cuidar da espiritualidade. Coisa que não acontece, vereador Alessandro, na cidade, porque nós vemos que a tentativa de transferir a responsabilidade, a culpa, o erro grotesco às vezes, a incapacidade de ter empatia pelas pessoas e gestão de qualidade, é marca peculiar do mentiroso do senhor prefeito. Fez esse vídeo totalmente publicitário, usando o recurso da máquina pública, porque levou para lá quase toda a guarda da GCM. E vamos lembrar aqui, vereador Rodrigo, que todo erro do político, ele cria um viés financeiro negativo para o município. Porque não é só deixar furtar por 4 vezes consecutivas no mesmo colégio a fiação que abastece a eletricidade. Existe um gasto muito maior. Nós temos um contrato super alto, não vou falar superfaturado porque não tenho prova sobre isso, mas um contrato extremamente custoso ao município, que é o transporte das crianças. Não temos colégios bem reformados no bairro e as crianças são deslocadas para outro colégio. Isso gera um custo. Não só o custo do fio, do relógio, dos aparelhos que vão fazer a religação, mas tem o custo da merenda, da logística, do combustível do diesel, do dia a dia dos trabalhadores. E quem paga isso? E muito pior, Rodrigo, e os pais e as mães que por 4 dias consecutivos, pessoas que ganham 2, 3 mil, R$1.000, R$800, tiveram que pagar pessoas, colaboradores no lar, para cuidar dessas crianças. E para quem foi esse prejuízo? Foi para a municipalidade. O prefeito está preocupado em trocar o quê? O concreto pelo progresso da nossa cidade. Mas a mentira não vive tempo suficiente para envelhecer. Ela vive tempo suficiente para ser zoada, constrangida e humilhada como foi feito hoje. Eu já trouxe um Pinóquio aqui, hoje veio uma galinha e um alicate, daqui a pouco vão trazer uma planta, porque tem o prefeito mentiroso e o secretário que é uma planta. Porque o secretário vai tentar ser prefeito em cima da destruição do PS, destruição de vidas, pessoas que na pandemia tiveram cerceado o seu direito de saúde pública de qualidade. Hoje falar que nós levamos pombos, e quem levou o rato para o mesmo colégio, as baratas para a creche, as infestações que existem de outros... Volto a falar, senhor presidente.
Continua em votação com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana, o Sérgio Calçados. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, ouvindo atentamente os vereadores que me antecederam, mas a minha fala hoje ela vai para todos aqueles que são cubatenses e que têm amor pela minha mãe Cubatão. Eu queria muito parabenizar, eu tive o prazer hoje pela manhã, na Panificadora Paulista, de conversar com um jovem de Cubatão, o jovem Lucas, filho da dona Neuma de Jesus Freitas, minha amiga de infância, estudante de economia no Mato Grosso. Para mim é um orgulho de ver um cubatense como aquele que fala da nossa cidade e se emociona. Poucas vezes eu vi uma pessoa com tanta vontade de querer passar o seu conhecimento, quando formado, que irá se formar em 2025, de retornar à sua grande casa, à sua mãe, Cubatão, para conseguir dar continuidade. E ele fala assim, a todo momento, que não consegue entender por que uma cidade como a nossa, que consegue ter um orçamento de 2 bilhões aproximadamente, vereadores, para o próximo ano, para 2024, nós iremos votar isso essa semana ainda, e aí eu falava para ele dos desmandos que é a política, porque a política de verdade, ela tem na sua essência o poder de transformar a humanidade, mas basta vocês entenderem o que está acontecendo com a humanidade hoje. Olha a guerra na Rússia, olha o que estão fazendo com os nossos irmãos hoje, Israel, Palestina, na Ucrânia. Quantos milhares de vidas estão sendo ceifadas nesse momento que nós estamos aqui discutindo política de cidade? Mas o mundo todo ele está numa fase de transformação. E vocês sabem de quem depende dessa transformação? Das pessoas que acreditarem em nós. Das pessoas que acreditarem nos agentes políticos de transformar a humanidade. E, infelizmente, essa lição de casa, para todos nós hoje, se nós pudéssemos hoje avaliar a classe política do Brasil e do mundo, ninguém passaria de ano. Por quê? Porque nós deixamos a desejar. Porque quando o agente político não consegue entender que na sua celeuma, na sua identidade, ele está lá para servir as pessoas e não para ser servido pelas pessoas, e aí essa conotação, esse direito, ele acaba sendo errado. Então nós não podemos mais permitir que a humanidade, gente, a gente não pode mais permitir que a humanidade continue dessa forma. É uma vergonha você ter uma humanidade que pensa tanto em si próprio e esquece do seu próximo. Olha o retrato da nossa cidade, olha o retrato do que esse prefeito tem feito conosco, o seu secretariado, e vai mais. Mais uma vez, eu aviso a base do governo, eu preciso avisar isso para meus irmãos vereadores, tomem muito cuidado, porque todos os dias eu não vejo uma única ida do senhor prefeito, qualquer um de vocês que estão aqui tomando pancada todo dia, mas eu vejo os puxa-sacos engomadinhos, que estão lá todos os dias com ele, visitando, e vocês não são chamados. Então acordem, porque dá tempo. Mostrem que quem colocou vocês aqui foi o povo, e respondam à altura, porque, mais uma vez, nós não estamos aqui para ser servidos, mas sim para servir o nosso povo. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Alessandro, é completamente absurda aquela atitude ontem, né, do prefeito, secretário adjunto, secretário de Segurança Pública, comandante da Guarda Municipal, 3 motos, 11 agentes e 3 veículos. Literalmente. É aquele filme Tropa de Elite, lembra? Foi a mesma situação. Mais aberração ainda é a fala do prefeito e do secretário, agindo rápido para dar uma resposta à sociedade de bem, depois de 4 boletins de ocorrência. É o cúmulo do absurdo. Aquilo ali é chamar a população de burra, e todos os parlamentares dessa casa. É absurdo, tio, todo esse aparato, o secretário de Segurança Pública, o secretário adjunto de Educação, o comandante da Guarda, que muitos aqui nem sabiam que era novo, ficamos sabendo pelas redes sociais, que o Pedrinho saiu do cargo. Né? O Júnior não foi apresentado em momento algum, pelo que eu saiba. 3 motos, 11 agentes e 3 veículos. Depois de 4 boletins de ocorrência, eles ainda se enaltecem que estavam agindo rápido, a passos de tartaruga, só se for. Porque o cúmulo é muita burrice.
Aí ainda tem uma parte da fala do comandante da guarda, que ele fala que já tem as imagens. Se já tinha a imagem antes, por que não deixou chegar a quarto furto? Como tinham? Não dá, não bate, é muita incompetência, é muita mentira, já está no DNA deles, então é natural, é normal mentir e acha que todo mundo tem que aceitar. E não dá para acreditar. Governo é ruim, realmente é uma ofensa chamar de planta, porque tem planta que é muito mais produtiva, né, para o meio ambiente do que a administração. É só, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra o vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, pegando um gancho nessa situação e não sendo tão redundante, respeitando aqui os amigos parlamentares, né? A gente vê uma situação do executivo aí, como a gente já disse, perdendo as mãos já faz tempo. O desequilíbrio ele está nítido nas palavras do executivo. Quer dizer, eles não tomam providências, mas vão para a rede social tentar desmentir algo. Uma coisa que está aí é lei e a gente tem fé pública naquilo que a gente fala e sustenta. Se ele não é homem para sustentar o que ele diz, a gente aqui é. Não é à toa que os pais foram para frente da escola, um exemplo do João Ramalho, quando ele lançou um link ao vivo, que ele chamou as duas TVs para poder prestar contas, né? Para poder ir lá entregar e falar que não foi, sendo que o próprio secretário Pedro Delbrando, ao vivo na rádio do Raposa, falou que foi sim encontrado o pombo. Mas não, ele não contente, chamou as duas TVs e aí os seus secretários ali reunidos para poder dar um parecer para as pessoas. E a própria população mandando mensagem para a gente, o vereador Alessandro, foi ou não foi? E aí justamente demos meia volta e fomos até lá prestar conta também, esclarecimentos. Se vai escutar ele, vai escutar a gente também. Porque o próprio prefeito não teve coragem de ir lá na escola. E aí, mais uma vez, quando ele vai agora na Uniperuse, na Espírito Santo, aonde a gente relatou isso aí a semana toda, e a semana passada, em sessão, novamente, ele só foi quando o fogo já estava fora de controle. Aí dizendo que vai tomar providências. A gente tem que tomar providência, pessoal, aqui, ó, na Câmara, diante desse desgoverno, desse desrespeito com o cidadão brasileiro e cubatense. Porque saber criar imposto, ele sabe para a população, taxar todo mundo aí. Mas no momento, eu lembro como se fosse hoje o parecer que ele fez, que a população já não aguentava mais. E ele mesmo taxou e colocou aqui na Câmara. Então, assim, você taxa, cobra isso, cria aquilo e você não toma providências. Você não é efetivo dentro da pasta que você está absorvendo. O secretário adjunto, então, é outro. Que ele quer entregar uma TV, ele quer levar, falar para o ônibus universitário que está ali atendendo, mas na hora do problema, do BO, corre. É, que o ônibus é sucateado, vereador Rafael, isso mesmo. É vergonhoso. Os motoristas até ficam perdidos aí quando o ônibus quebra. Então, assim, é vergonhoso ter a gestão e a secretaria que ele está ali administrando. É só isso, senhor presidente. Continua em votação. Está, portanto, aprovado em segunda discussão em redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.